Uma barragem da mineradora Vale se rompeu por volta das 13 horas desta sexta-feira na cidade de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Minas Gerais trabalham no resgate de vítimas no local. Imagens das emissoras de televisão mostram helicópteros resgatando feridos no mar de lama que soterrou casas na região. Agora há pouco, os bombeiros informaram que cerca de 200 pessoas estariam desaparecidas, a maioria trabalhadores da mineradora. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro determinou a criação de um gabinete estratégico de crise. Ele vai vistoriar a área neste sábado. Os ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e o secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, foram enviados para a região. São muitas as informações, tenho acompanhado aqui desde as primeiras horas do jornal Jovem Pan. Então, nós vamos girando aqui os nossos comentaristas e aos poucos vamos introduzindo dados e também falando sobre as competências, responsabilidades e as informações em tempo real assim que elas forem chegando pra gente. Vamos lá, Vera Magalhães. Pois é, Silvio Andraza tem razão ao dizer que não é imprevisível uma tragédia como essa, porque desde Mariana muito pouco foi feito, né, em termos de regulamentação, de fiscalização dessas barragens de rejeitos e também de prevenção a acidentes desse tipo, né? O que se tem é um vácuo ali, um hiato de responsabilidades, os órgãos estaduais e os órgãos federais conflitam quanto a quem é que tem que fiscalizar isso. Na verdade, a última auditoria que foi feita foi feita pela própria Vale e os resultados encaminhados para os órgãos de controle, então algo que é bastante solto, muito frouxa essa fiscalização. E os últimos dados concernentes a riscos dessa barragem são de 2017, foram disponibilizados em 2018, estão ali na Agência Nacional das Águas, Agência Nacional de Mineração, mas o fato é que estão bastante desatualizados. Tão desatualizados que não incluíam essa barragem entre aquelas que ofereciam mais riscos de desabamento, de rompimento. Incluíam, diziam que caso houvesse um acidente, ele seria muito grave pela região em que está, muito populosa, muito economicamente muito pujante, mas que não estaria entre aquelas barragens de maior risco. Minas Gerais tem essa realidade, são 450 barragens de rejeitos minerais, algo que demanda uma fiscalização muito grande do Ministério Público, dos órgãos ambientais, mas que a gente sabe que não é feita. Na época do rompimento da barragem Mariana, foi criada uma força-tarefa para cuidar desse assunto, mas aparentemente ela não conseguiu, não foi eficiente em fazer as empresas, entre elas a Vale, que agora é a responsável pela barragem que foi rompida e também era sócia na Samarco, responsável pela barragem de Mariana, tomar as providências e fazer a manutenção necessária para evitar esse tipo de tragédia, que é uma tragédia ambiental, humana e econômica muito grande, né? Os bombeiros falam em 200 desaparecidos, é um número inicial, pode não se confirmar, porque num momento como esse as pessoas muitas vezes vão para outros lugares ali, ficam sem comunicação, isso deve decantar um pouco, mas o fato é que não soou nenhuma sirene, segundo as pessoas socorridas ali, eles já tinham feito até alguns testes de evacuação na região, mas no dia em que houve de fato um acidente, não houve nenhuma sirene. Então, tudo muito insuficiente, tudo muito precário, sinal de que esse assunto no Brasil está muito mal equacionado. Andreasa, suas primeiras considerações. Pessoal, barragem de rejeito é exatamente isso. É o espaço, obra de engenharia, existe no mundo todo onde há mineração, em que é depositado a lama que sobra das escavações decorrentes da mineração. Essa lama não é tóxica. O problema é que essas barragens, especialmente em Minas Gerais, elas estão em região montanhosa, normalmente, num lugar mais alto, normalmente também a jusante de rios e córregos. Foi assim no Fundão, naquela ocasião, de modo que, pegando o morro abaixo, encontrando o rio, a coisa ganha força e se torna uma lama altamente destrutiva, uma massa, porque vai colhendo tudo pelo caminho. Me parece ser o caso aí também, embora o volume dessa barragem fosse muito menor do que aquela de Fundão, então projetando uma capacidade de estrago menor. Feito esse registro,
Cada caso é um caso. Eu conheço muito bem a história de Fundão, porque editei um livro sobre aquele assunto. Cada caso é um caso, mas geralmente é a mesma coisa. Uma obra de engenharia contratada inicialmente com um projeto que concebe, que depois, à medida que a demanda vai aumentando, vai se colocando mais rejeito nessa barragem para além da capacidade. Esse é um ponto. Depois disso, em seguida, a manutenção não é feita corretamente, não há acompanhamento de engenharia, não há, da parte do setor público, fiscalização à altura. Naquela ocasião de Fundão, eram algo como 5 fiscais para todo o sistema minerador de Minas Gerais, do Estado. Isso, portanto, da parte do setor público. Da parte da empresa, e também a Vale estava lá atrás, porque a Samarco, a Vale ela é acionista da Samarco, as empresas vão deixando correr. Não contratam técnicos à altura, não fazem a fiscalização exata. O que ocorre, como sempre no Brasil, é o setor privado e o setor público se associando para lesar os interesses da sociedade. Foi o que certamente aconteceu aí. A história se repete perfeitamente. Muito bem, Joel, sigo com você, vamos lá. Bom, muitos ângulos possíveis de se abordar aqui, sem dúvida alguma, o primeiro deles, a primeira prioridade é saber se houve vítimas e prestar auxílio a todas as pessoas aí que estão sem moradia nesse momento, tiveram saído das suas casas, inclusive em Brumadinho, a tragédia chega até no detalhe, né? Havia uma sirene para ser tocada, avisando a população caso algum dia acontecesse um acidente desse tipo de rompimento de barragem. Não tocou sequer a sirene, né? Os cidadãos viram a lama e tiveram que correr ali, um avisando o outro, saindo emergencialmente de suas casas. Realmente uma tragédia humana enorme. Em questão de volume, parece que o volume de dejeitos é bastante menor do que o acidente de Mariana 3 anos atrás, mas mesmo assim o dano humano e ambiental dele é enorme, atingindo aí cidades e os trabalhadores também da mineração. Agora, precisamos dividir em parte. Primeiro, o cuidado das vítimas, isso precisa ser visto. Segundo, o acidente em si, os danos ambientais que ele causa, quais as causas específicas desse acidente e o fato que está óbvio aqui. Como o meio ambiente é negligenciado e todo o trabalho de fiscalização e de licenciamento ambiental no Brasil é tratado com descaso, com pouco caso, porque não interessa nem as empresas que querem lucrar o máximo possível, então diminuem os gastos dela nisso, e para o Estado também, em geral, o meio ambiente também é visto só como um custo, um custo que não interessa a nós, também vamos economizar aqui. O efeito, o resultado disso é um dano enorme para a população, um dano enorme para o patrimônio ambiental do Brasil e para nossas gerações futuras. Uma tragédia lamentável que acontece. E por fim, vamos ter que ver também especificamente quem foi o responsável por isso. Lembrando que a tragédia da Samarco lá atrás ainda não resultou em nenhuma condenação. Nenhuma. Foram 19 mortos, se eu não me engano. Sim, 19. Nenhuma condenação. Fora todo o dano ambiental, fora a tragédia da destruição ali da natureza e todo o resto. Isso não pode se repetir nesse caso. Muito bem, continuando então aqui no assunto, Vera, as informações que começaram a chegar de Brasília foram, primeiro, que o ministro Ricardo Salles estava a caminho, depois a confirmação que o presidente Bolsonaro determinou o envio de uma junta, vamos chamar assim, né? Eu disse agora há pouco o ministro de Minas e Energia, o ministro de Desenvolvimento Regional, secretário nacional gabinete de crise, Defesa Civil, exatamente, um gabinete de crise em Brasília. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema também se manifestou agora há pouco, disse que instalou também um gabinete de gestão de crise para avaliar o acidente. Os hospitais estão mobilizados, cerca de 150 leitos aí à espera de vítimas. A gente continua torcendo para que nenhuma vítima seja contabilizada, mas assim, do ponto de vista de Brasília, eu queria que vocês avaliassem a reação, né, a imediata reação do Palácio do Planalto. Eu acho que foi rápida e foi correta. O governo, tanto o do Bolsonaro quanto do Romeu Zema, não tem responsabilidade sobre essa situação. Assumiram há 25 dias, não tiveram tempo de tomar pé dessa situação, que é grave, como a gente falou, de desacerto na fiscalização e na regulamentação dessa área, e agiram rápido naquilo que lhes cabe, que é socorrer as vítimas,
vítimas, prestar um primeiro momento de socorro ali, e aí, a partir de então, tem de ter a mesma rapidez, a mesma presteza para punir os responsáveis, a empresa no caso, aplicar as multas e fazer com que haja alguma efetividade na punição, Silvio. Mas as primeiras medidas são as corretas, tem de envolver as diferentes áreas mesmo porque é um desastre com efeitos ambientais, sociais e econômicos. Então, eu acho que esse caráter interministerial que foi dado pelo presidente é importante. A presença dele num momento de um grave acidente também é importante, e ele resolveu ir mesmo estando às vésperas de se internar para se submeter à cirurgia para retirada da bolsa de colostomia. Então, isso eu acho louvável. Eu acho que é o papel de um governante num momento grave como esse, que um país passa, estar presente, demonstrar que está por dentro do que está sendo feito e que está no comando das situações. Então, eu acho que foi bem nos dois casos.